Amém. Essa semana eu estava fazendo um videozinho, um pequeno vídeo de uma frase que eu botei há um tempo na internet, de que não existe doutorado em oração. Todos nós estamos no jardim da infância. Eu botei um verso no final, que é: Senhor, ensina-nos a orar. Uma pessoa estava me perguntando se não há realmente pessoas em níveis mais elevados de oração do que o outro. Todos estamos no jardim da infância. Nós só podíamos achar que estamos num nível elevado se não entendermos o que é oração. E como muitas pessoas não entendem o que é oração, e como ela é uma marca fundamental e central que mostra toda a nossa vida espiritual, então não ousaria dizer. Na verdade, os grandes santos de Deus, eles sempre se veem menores, porque eles começam a ver a grandeza da coisa. Se você vê a oração como algo pequeno, você pode achar que você tem um grau elevado. Se você começar a ver ela como Deus a mostra, isso te humilha, não é? Então você faz aquela escala Paulo, não é? Eu, o menor dos apóstolos, eu, o menor de todos os santos, e no fim da vida, eu, o principal dos pecadores. E eu queria então ler Mateus 6, de 1 a 15, antes de cearmos hoje, que diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eles gostam de orar na igreja e em lugares onde outros podem ver. É isso. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando vocês orarem, não fiquem repetindo frases, repetindo e repetindo, como os pagãos, porque eles pensam que eles vão ser ouvidos por causa das suas muitas palavras, ou seja, por causa da repetição. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, quando a gente examina a Bíblia para olhar a espiritualidade bíblica, ela é sempre muito diferente do que os homens naturalmente definem ser espiritualidade. Nós colocamos logo uma carga de legalismo e começamos a pensar em desempenho, e começamos a pensar em como somos vistos, se somos realmente estamos indo bem naquelas marcas. Mas quando a gente pensa em espiritualidade da oração, a espiritualidade bíblica, esse é o único lugar em toda a Bíblia onde o próprio Jesus é questionado sobre oração e verdadeira espiritualidade. Então pense, essa é uma passagem única, porque não há nenhum outro lugar onde Jesus é questionado a falar sobre oração e verdadeira espiritualidade, essas duas coisas, porque esse é o único lugar onde os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E isso que a gente viu é a resposta de Jesus a esse pedido: ensina-nos a orar. Nós ficamos admirados, porque primeiro Jesus foi o maior pregador que já existiu, né? Ele é a própria palavra encarnada. Mas ainda assim você não vai ter um versículo: Senhor, ensina-nos a pregar. Mas Jesus tinha uma vida de oração tão profunda, mesmo para aqueles discípulos ainda imaturos, que eles pensaram: nós precisamos aprender a orar. Só que essas pessoas, eles eram criados orando e lendo a Bíblia a vida inteira, desde a infância, né? Todos eles.
Então essa é a oração que a gente fala que é a oração do Senhor, apesar de não ser. A oração do Senhor é João 17. Essa é a oração que ele nos ensina. Há muitos aspectos da nossa oração que a gente vai ver que está, é óbvio, fixado na vida de Jesus, mas é óbvio que nem todos os pedidos dessa oração ele pode fazer. E essa então é um lugar onde você vê espiritualidade e oração, e não um estudo de caso, porque na Bíblia tem muito estudo de caso. Você estuda muito sobre oração na Bíblia vendo orações. Ou seja, você vê a oração de Davi, várias, né, nos Salmos, em Crônicas, em Reis. Você vê Abraão orando, por exemplo, pela cidade de Sodoma e Gomorra, onde há uma profundidade incrível na oração. Você vê os profetas orando. Então você estuda o caso, você estuda aquela oração que alguém está fazendo, não é? Por acaso, né? Nenhuma dessas orações na Bíblia são gigantescas. E porque não é um estudo de caso de alguém orando, como a gente faria se estivéssemos olhando a oração de Daniel, né? A oração de Jeremias, mas sim, isso aqui é um modelo da verdadeira oração, que é o termômetro da verdadeira espiritualidade para todo mundo. E segundo Martinho Lutero, essa é uma das coisas mais violentadas na Bíblia, não é? Esse ensino, não é? Então, num livro de Lutero sobre oração, ele diz assim: quantos oram a oração do Senhor ou do Pai Nosso, né, várias ou milhares de vezes ao longo de um ano? E se continuassem fazendo isso por 1000 anos, não teriam realmente orado ou saboreado-a de tudo. Em uma palavra, a oração do Senhor é o maior mártir da terra. Ou seja, aquilo que mais é assassinado, não é? A oração do Senhor é o maior mártir da terra. Todos a torturam e abusam dela, mas poucos se confortam e se alegram e são transformados pelo seu uso adequado. O que o Lutero está dizendo é que é uma coisa incrivelmente rica, e que a maioria das pessoas não fazem ideia do que é a verdadeira espiritualidade e a oração, e o que contém essa única vez que Jesus está falando sobre oração e espiritualidade, por ele ter sido provocado pela pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Então Lutero ele está querendo dizer o seguinte: a oração e esse modelo é como se você passasse numa mina onde há joias, ouro e diamantes, mas ninguém parece saber como tirá-los de lá. As pessoas veem lá incrustado nas paredes aqueles diamantes, aquelas coisas preciosas, aquelas pedras, mas ninguém sabe tirar de lá. Então a pessoa passa a vida inteira só olhando essas coisas, mas nunca tem posse delas. Então aqui a gente, para cear, pode ver 3 coisas importantes sobre por que você sempre vai estar, quanto mais você crescer, você sempre vai sentir, como os discípulos, essa necessidade. Ensina-nos a orar, porque não há nenhum aspecto da vida espiritual que não esteja ligado à verdadeira oração, em que a oração não seja aquilo que mostra se há realmente vida espiritual e como ela está, não é? E primeiro de tudo, na sessão inicial, Jesus mostra 3 coisas que você deve ter antes de orar. Ou seja, se você não tem essas coisas, a tua oração já é vã antes de você começar a fazer. Já é martirizar a oração, como Martinho Lutero disse. Já é perder um tempo, mesmo que você esteja olhando para tesouros, mas tesouros que você não sabe tirar. Então, se você não tiver esses pré-requisitos antes de começar a orar, não importa o que você vai orar, isso não será uma oração e mostrará uma espiritualidade falsa, ou vazia, ou fraca. A primeira coisa que ele diz é que você precisa querer conhecer Deus por Ele mesmo. Se em qualquer oração você não tem interesse em conhecer Deus por Ele mesmo, você não está orando. Não importa o que você
vai dizer. Então os versículos 5 e 6 são bastante interessantes. Ele fala sobre um tipo de oração que é feita não para conhecer Deus. Ela tem interesses próprios centrados no homem. E aqui o interesse é ser visto pelas outras pessoas. As pessoas não amam muito ser verdadeiramente espirituais, mas elas amam que as pessoas achem que elas são espirituais. E você vê então que esse desejo de ser visto assim é um fruto da carne. Engraçado, né? O desejo de querer ser visto como espiritual não é um fruto do espírito, é um fruto da carne, porque está arraigado no meu ego e no meu senso de ser valorizado. Eu tenho um objetivo que não é Deus na minha oração, mas que as pessoas achem algo de mim, que as pessoas tenham uma opinião a respeito de mim. E ele diz: eu quero que vocês tenham um tipo de oração que é feita com todo fervor, quando ninguém vai ver, nem vai saber pelos teus lábios. Aquilo vai ser algo totalmente entre você e Deus. E quando você orar em público, seja o eco, seja exatamente o tipo de verdadeira oração e espiritualidade que você tem quando está sozinho. Porque se quando você ora num ambiente, ou quanto você ora num ambiente em que outras pessoas estão, se é diferente de como, com fervor e com que interesse você ora quando está sozinho, então tudo isso é falsa espiritualidade. Então, sobre o que é isso? Aqui está o que é, e esse é um pré-requisito sem o qual eu nem orando estou. A maioria das coisas, eu já disse isso aqui, que um cristão faz, ela é vista pelas outras pessoas. As pessoas, por exemplo, que estão aqui hoje, estão vendo você aqui. Não é uma coisa que você está fazendo em segredo. As pessoas veem você, a gente acabou de dar ofertas aqui, as pessoas veem você dando a sua oferta, e a gente sabe como isso pode, em vez de ser impulsionado por um coração grato e que se tornou generoso como o de Deus, você pode fazer isso como Ananias e Safira fez. Por exemplo, eles queriam que as pessoas tivessem uma opinião a respeito deles. Eles não tinham nenhum impulso no coração, como Barnabé, de dar aquele dinheiro com alegria e colocar, como a Bíblia diz, aos pés dos apóstolos. Colocar aos pés, na Bíblia, sempre estar aos pés de Jesus. Quando conta a história de Maria e Marta, então, uma delas estava aos pés de Jesus. Estar aos pés é dizer o seguinte: quando Barnabé colocou isso aos pés dos apóstolos, ele estava dizendo: faça o que você achar mais adequado com isso. Ele estava realmente dando, como você está se dando completamente quando você está aos pés de Cristo. Mas quando você faz isso, pessoas veem, pessoas sabem. Quer dizer, se você oferta, se você ajuda alguém, pessoas sabem. Não tem como você fazer isso de maneira totalmente secreta. Mesmo que eu ajudasse alguém, ela pelo menos sabe que eu a ajudei. E mesmo que eu dê as minhas ofertas e dízimos sem que mais ninguém saiba, alguém sabe, é inevitável. Então as pessoas veem se alguém te ofende e você dá a outra face, que é o que você deve fazer. Mas as pessoas assistem, as pessoas veem praticamente tudo o que você faz, exceto que ninguém realmente vê se você é uma pessoa fervorosa em oração em segredo. Se você ora realmente em privado, com paixão, com desejo de conhecer Deus, então ninguém sabe, ninguém vê isso. Agora, qual a diferença? Jesus disse que a maioria das outras coisas que você faz, você pode estar fazendo para Deus, mas também pode estar fazendo para ser visto pelas outras pessoas, para que as pessoas tenham um conceito sobre você. Você pode ter um interesse que não é centrado em Deus. Então ele diz, realmente fazendo uma análise, Jesus, desse tipo de religiosidade, que
se você olhar só para ela e não conhecer as realidades, você pode chegar à conclusão triste que Nietzsche chegou. Nietzsche, um filósofo, acabou sendo o niilista dos mais conhecidos, nasceu em 44, 1844, morreu em 1900, e ele era totalmente anticristão, porque ele achava, pela sua observação, que todo mundo que era cristão era por causa de alguma coisa. Todo mundo queria obter poder através de todas as coisas que fazia no cristianismo. Ou seja, de alguma maneira, ele viu o que Cristo está dizendo: fazer coisas para ser vistos pelos outros, para você ganhar um poder sobre as outras pessoas. Só que como ele não nasceu de novo, ele não viu nada além disso no cristianismo. Então, se a gente vive num mundo pós-cristão, ocidental, Nietzsche tem uma participação enorme nisso. Ele é famoso por sua crítica, especialmente ao cristianismo, apesar de ser todas as religiões, porque ele viu que as pessoas religiosas muitas vezes usam a atividade religiosa para obter uma autoimagem, para se sentir bem, para que as pessoas pensem bem de mim, para que as pessoas tenham uma opinião boa a meu respeito. Ele é espiritual, ele é bom, ele é consagrado, ele é moral, ele ou seja, para alcançar uma reputação, para que essa reputação seja uma plataforma para você exercer o seu poder. Então, quanto menos você tem a pregação das doutrinas da graça, essa imagem fica clara para o mundo. Nietzsche dizia: é óbvio que o cristão se acha melhor, ele se acha melhor que o outro, mais moral que o outro, melhor, bom, e o outro é mau, o outro é escuridão. Por quê? Porque ao não pregarmos o evangelho verdadeiramente, essa é a impressão que dá, que você é salvo porque você fez uma escolha, que você vai para o céu porque você é melhor do que os que estão indo para o inferno, porque você é melhor e tem um caráter melhor, e porque você é mais moral. Ou seja, ele diz: as pessoas fazem isso para obter uma reputação, para que elas possam ter então nessa reputação uma plataforma pela qual obter poder sobre os outros e criar uma autoimagem que os satisfaça. Então ele disse que uma pessoa, ao dizer eu sou séria na minha religiosidade, sou uma pessoa santa, sou uma pessoa moral, isso lhe dá uma superioridade moral, uma plataforma a partir da qual você pode exercer o poder sobre os outros. Você vê, a internet hoje é cheia disso. As pessoas que mais falam sobre as doutrinas da graça, elas falam das pessoas que caem, que pecam. Elas falam como se elas fossem melhores. Elas não ressaltam o fato de que é a graça de Deus que está fazendo a diferença, de que sem a graça ela era capaz de todas as coisas. Fica parecendo, apesar de falar muito sobre a graça e as doutrinas da graça, que realmente ele é em si mesmo melhor que os outros. É isso que Nietzsche percebeu. Mas só que ele só percebeu isso, então ele achou que tudo isso era uma ilusão e uma tentativa mesquinha de você usar isso como uma plataforma para exercer poder sobre as pessoas. Mas Jesus não comete essa confusão que Nietzsche fez, jogando, eu diria, o bebê fora com a água. Mas Jesus sabe disso. Ele diz isso. Jesus sabe que se você pode estar em todas essas práticas cristãs, não para agradar e conhecer mais a Deus, ou apenas para conhecê-lo, ou apenas pelo que Deus é. Você poderia estar fazendo tudo isso simplesmente como uma maneira de obter poder. E quando os discípulos perguntam a ele: ensina-nos a orar, você vê que ele vai ensinar eles a viver, vai ensinar a eles o que é a vida, da onde flui a verdadeira oração, e não simplesmente como orar, quanto tempo orar, como as pessoas se preocupam tanto, né? Qual é o tamanho da oração, quanto tempo eu oro, quanto tempo eu passo minhas madrugadas, enfim.
mas uma maneira de obter poder. Os fariseus faziam isso, mas não só eles, todo mundo, não é? De obter uma autoimagem, de sentir-se melhor, que é aquilo que eu disse que Paulo está fazendo o contrário, né? O menor dos apóstolos, o menor dos santos, o principal dos pecadores. Então, mas imagina se Paulo sempre falasse do Império Romano, ele começasse a agir como se ele realmente fosse melhor que aquelas pessoas. Não, ele diz o seguinte: porque não há diferença. Eu tentava controlar Deus sendo um fariseu e a prostituta fazendo o que ela faz. Mas todos nós estamos fazendo a mesma coisa. E mesmo agora, eu sou o principal dos pecadores. Então por que eu estou salvo? Não é por causa de mim, mas para Deus mostrar a sua muita e grandiosíssima paciência. Ele salvou o pior. O apóstolo Paulo diz, para dar esperança para os outros. Não para Paulo ser o baluarte de ele ser melhor, porque ele exerceu sua vontade, porque ele era uma pessoa mais moral. Não, ele está dizendo, é para que Deus dê esperança. Ele salvou o pior. É óbvio que uma pregação verdadeira do Evangelho faz as pessoas ter uma conclusão oposta à que Nietzsche teve, não é? Então, obter uma autoimagem e um senso de autojustiça. Eu sou melhor porque eu oro mais, eu conheço mais, eu obedeço mais, eu faço coisas mais, e isso me dá uma autoimagem. Eu começo a me achar bem, me sentir bem, não em conhecer Deus, mas em eu ser melhor mesmo. Então, bem, como você sabe? Jesus diz, um dos testes de ácido, diz como você sabe que sua espiritualidade é verdadeira, é a sua vida de oração. E isso mostra como tua vida inteira está, não só a vida de oração. Ou seja, não é que alguém pode ter a vida de oração não correta, mas o resto da sua vida espiritual está correta. Se ela está ruim, errada ou ruim, tudo está ruim. Porque como eu disse, eles falaram, ensina-nos a orar, mas você vê que ele está ensinando eles de maneira holística, né? Sobre toda a vida que produz a verdadeira oração. Então veja, passar horas de oração em privado, ninguém sabe o que você está fazendo, e estar fazendo isso só porque você quer conhecer Deus, passar esse tempo de oração secreta em que você está apenas conhecendo Deus melhor, conhecendo Deus cada vez mais, não há motivo para gastar essas horas apenas conhecendo Deus, essas horas realmente apenas buscando conhecê-lo mais e ter comunhão com Ele, exceto simplesmente conhecê-lo melhor. Não há outro motivo. É óbvio, há motivos tão escorregadios que ainda pode se intrometer, do tipo, Deus vai ficar me devendo algo porque eu oro muito, né? Mas de maneira geral, Jesus está dizendo, você não vai colher nada diante do mundo inteiro dessa vida da verdadeira oração, que é uma busca de conhecer Deus. Jesus disse que é assim que você sabe que você não é hipócrita. Se você não tem isso sozinho, então você é um hipócrita. Há pessoas que basicamente usam a oração como uma maneira de obter poder. Como Nietzsche disse, as pessoas usam tudo na religiosidade para obter poder. Como a gente vê, Jesus não diz o oposto. E há pessoas que realmente usam a oração apenas para conhecer Deus, apenas para estar com Deus, apenas para ter aquele momento, como por exemplo na variação do dia, Deus se encontrava com Adão. Só isso que ele quer, ele não quer nada, ele não está com nenhuma outra expectativa. E a maneira que você sabe a diferença é que as pessoas que apenas querem Deus têm uma vida de oração privada, vibrante, sustentada e substancial. Então cada um de nós deve perguntar, eu tenho? É secreto, mas você sabe, não é? Então o primeiro pré-requisito para a verdadeira oração, Jesus está dizendo, eu quero que as pessoas não orem nunca para serem vistas como espirituais, não orem nunca para ser vistas como melhores. Jamais passe pela cabeça delas a ideia de comparação na sua vida de oração com alguém para achar que de alguma maneira é melhor.
ela não tem esses interesses, que elas nunca oram para obter poder, para exercer poder sobre as pessoas, mas que elas oram apenas para conhecer melhor e estar com Deus. Jesus diz: sem esse pré-requisito, a tua oração não é oração, e a tua espiritualidade é falsa. Então você vê que a verdadeira oração é um teste de ácido da realidade espiritual do coração. O segundo pré-requisito é que você tem que saber que tem um relacionamento com Deus baseado na graça. E se você não sabe que é baseado na graça, você acha que é em seu desempenho. Você acha que se você orar bem, se você orar muito, se você obedecer muito, Deus vai ter que te ouvir. Ou seja, você ora a Deus baseado no seu desempenho. Mas eu oro tanto tempo, eu oro assim, eu oro com fervor. Ou seja, a primeira é que eu quero obter estar com Deus e conhecê-lo. O segundo pré-requisito é que eu sei que Deus não me dá nada pelo meu desempenho, nem na oração, nem na obediência, nem na meditação da palavra, mas que a minha relação com Ele é totalmente por graça. Note que o versículo 7 e 8, Jesus diz que há um tipo de pessoa que balbucia. Essa palavra que ele usa aqui, balbuciar, é uma palavra grega muito interessante, que na verdade significa uma petição intensa. Significa dizer muito intensamente, repetidamente, a mesma coisa. Dê-me isso, eu preciso disso, sem isso minha vida não vai funcionar, eu preciso disso, Senhor, me ouve agora, eu quero agora, eu preciso ter aquilo. Jesus disse: quem faz isso não está orando. John Newton disse que quando a mulher dele estava morrendo de câncer, ele disse que orou de tal maneira que, depois que a mulher dele já tinha morrido, ele pensou: durante esse tempo todo eu nunca orei. Eu estava orando exatamente como Jesus disse que não é oração. E pensava que pela repetição contínua Deus faria algo. Então Jesus disse que há pessoas que acreditam que a oração é uma maneira de fazer Deus ouvi-la por causa da sua intensa piedade. Ele quer mostrar a Deus quão piedoso Ele é, portanto Ele merece ser ouvido por Deus. Vê isso, ele diz: eles pensam que serão ouvidos por causa de suas orações. Eles pensam que eles são ouvidos por causa da sua obediência, serão ouvidos por causa da sua meditação na palavra. Eles só são ouvidos por causa de Cristo. Eles não poderiam nada em oração baseado em nada que eles fazem, mas eles acreditam. Eles pensam que pela muita repetição e por causa das suas orações, eles serão ouvidos. Então há um tipo de pessoa que diz: se eu for realmente intenso na oração, se eu for fervoroso, se eu for realmente piedoso e obediente, se eu for realmente diligente, então Deus tem que me ouvir e tem que me abençoar. Porque eles acreditam que é essa intensidade que faz Deus ouvir eles. Em outras palavras, o meu relacionamento com Deus é baseado no meu desempenho espiritual, e quanto maior for o meu desempenho espiritual, mais Ele tem que me ouvir. Jesus diz: eu não quero que vocês tenham um relacionamento com Deus assim, eu quero que vocês conheçam Ele como Pai. De todas as maneiras pelas quais eles poderiam ter começado a oração, e essa é a oração modelo, você vê, ele dá pré-requisitos. Primeiro, que é conhecê-lo por Ele mesmo, sem que isso seja uma maneira de obter autoimagem e controle e poder sobre as pessoas. E depois é a ideia de que toda oração, se você não começa com uma ideia de que Deus é Pai e só está fazendo as coisas por graça, você vai achar que seu desempenho espiritual fará Deus ouvir. E quando você recebe alguma coisa, você diz: mas também eu orei tanto, também eu fiz aquilo tanto, obedeci tanto. Ele não está dizendo que você nunca pode orar Senhor Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, mas ele diz:
o tipo primário de relacionamento, da verdadeira oração que você tem para orar, é o tipo de oração que eu estou falando, e que você tem que conhecer Deus como um pai, que não vai te ouvir, a não ser isso. Agora, o que isso significa? Como é que você se relaciona com seu chefe, ou qualquer pessoa que está acima de você, em determinadas relações? Você pode ter um bom relacionamento, você pode ser até amigo. Quase sempre dá problema, né, quando alguém emprega amigos na sua empresa, porque há uma confusão. Por quê? Porque, ou então quando a pessoa vai trabalhar numa empresa que o amigo dele é superior a ele, ou é o chefe dele, porque aquela pessoa pode ser teu amigo em muitos aspectos, mas no final de tudo, o que conta no final é a qualidade, a qualidade dessa relação. Apesar de você ter uma amizade, vai depender no final do seu desempenho. Você pode ser um grande amigo, mas você está fazendo o teu trabalho certo? Você está atingindo as metas? Você está seguindo as descrições que foram dadas a você quando entrou naquele lugar do teu trabalho? Você está desempenhando bem as suas funções? Se você falhar em desempenhar e fazer o que foi... não conseguir fazer o que foi contratado para fazer, pelo qual você recebe salário, no final, eventualmente, sendo teu amigo ou não, você vai ser demitido. Porque esse relacionamento, mesmo quando você acha que alguém que se tornou seu amigo, ou que já era o seu amigo, é baseado no nível do seu desempenho. E quando não é assim, quando o cara tem uma função em que ele tem uma estabilidade que não é baseada no seu desempenho, normalmente o serviço é ruim. E quanto a um pai, o seu relacionamento com seus filhos é totalmente diferente. O pai, o chefe, quer que você seja o melhor possível, quer que você use suas capacidades, quer que você faça as coisas bem feitas. A gente pode dizer que um pai também, não é? O pai não é alguém que... Não, pelo contrário, ele tem um interesse maior do que um chefe pode ter. O pai, ele também está preocupado. Ele quer que seus filhos saiam bem, ele quer que eles desempenhem bem, ele está preocupado com o comportamento deles em todos os lugares. Imagine, um pai não quer dizer que ele não está interessado no que você faz, em você fazer aquilo de maneira correta. É pai, mas você vê, na oração, Jesus sempre chama o pai dele, por exemplo, na oração sacerdotal, Pai Santo, Pai Santo. Então a diferença é que se um filho falha, desmorona, realmente estraga tudo, sai dos trilhos, um bom pai não demite a criança, ou não demite o filho. Um bom pai permanece incondicionalmente comprometido com o filho que falha. Não comprometido que ele continue na falha, mas comprometido com o filho que falha. Na verdade, se você tem vários filhos e um deles está realmente saindo dos trilhos, de certa forma o amor parental é evocado por essa pessoa. Isso causa muitos problemas em famílias, mas isso é totalmente normal no coração de um pai, de pais, né? Pai e mãe. De certa forma, ainda mais preocupação, e acaba surgindo uma intensidade de cuidado sobre aquele que está saindo dos trilhos. Não porque você ame mais aquele, mas esse é o problema. Algumas pessoas dizem, esse filho é problemático, mas o pai parece gostar mais dele do que dos outros, não é? Não é exatamente que você ame a pessoa mais do que aqueles que não estão saindo dos trilhos, que estão se saindo bem, mas sim que o relacionamento do pai, de um bom pai, com o filho é baseado na graça. É óbvio que aquele filho está saindo mal, mas como o pai tem um interesse, que não é um interesse no desempenho, simplesmente como um chefe teria, ele acaba investindo mais tempo e mais cuidado com aquele que está saindo dos trilhos, não porque o ama mais, mas porque, por ser um bom pai, quer que ele se saia bem como seus outros filhos. Ou seja, a sua relação com ele não é condicional. O relacionamento de um chefe com um empregado, por mais amigo que eles sejam, é condicionado ao desempenho.
E grande parte das pessoas relacionam-se com Deus com base no desempenho, como se Deus fosse o patrão nosso que está nos céus. Jesus está dizendo: você não pode orar o tipo de oração que eu estou falando, a verdadeira oração, a menos que você ore em termos familiares, que você saiba que o seu desempenho não move a mão de Deus. Claro que Deus não é só Pai, Ele é o Pai nosso que estás nos céus, Ele é o Pai Santo, como Jesus falava. Ele deve ser santificado. Claro que Deus é um rei, claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então nós falamos, como Ele é um rei soberano, nós falamos: venha a nós o teu reino. Está tudo na mesma oração, mas tudo isso está em Ele ser seu Pai. Veja, não importa quão poderoso seja o seu pai, você podia ser filho de Nabucodonosor, ou então como Moisés, filho da filha de Faraó. Não importa quão rico seu pai seja, não importa quão poderoso seu pai seja, você é a única pessoa no mundo que pode ligar para ele às 3 horas da manhã. Quando você é criança, você pode pedir a ele no meio da madrugada para pegar um copo d'água, porque você está com sede, ou querer deitar na cama dele porque você está com medo do escuro. É impensável, já morreu agora, né? Mas quando a rainha da Inglaterra estava viva, alguém virar para a rainha assim, pedir: podia pegar um pouco d'água para mim? Vocês já imaginaram isso? Óbvio que não, ela é a rainha, você não pede um copo d'água a ela. Mas era totalmente possível o seu filho, no meio da madrugada, pedir à mãe um copo d'água, dizer: eu quero ficar aqui porque eu estou com medo do escuro. Ela continua sendo a rainha, toda poderosa lá no que diz respeito ao seu reino, mas você vê que o filho tem um acesso e até pede coisas que seriam totalmente inadequadas para outras pessoas. Você pode dizer para sua mãe, que é rainha, ou seu pai, que é rei: pai, eu estou com fome, no meio da noite, eu estou com sede. Então, e ele não vai dizer: eu sou um rei, não posso ser, quem pode pedir um copo d'água a mim? Alguém não pode vir no meio da noite porque está com medo de escuro. Então Jesus tem a audácia de dizer que a oração não funciona a menos que você saiba que esse grande Senhor do universo te ama como um pai. Como o Pai me amou, eu também vos amei. E eu quero que vocês me amem com o amor que o Pai tinha por mim. O meu Pai me ama vocês como Ele me ama. Há todo um jogo de palavras de Cristo para enfatizar isso em tantos lugares. E Ele vai se relacionar com você dessa maneira. Então, se você pensa que o seu desempenho vai fazer Ele te dar algo, você está totalmente errado. Até que você saiba que seu relacionamento com Ele é baseado na graça, e nunca no seu desempenho espiritual, nunca enquanto você lê na Bíblia, enquanto você ora, enquanto você faz qualquer coisa, você não pode orar. Não pode orar verdadeiramente. Ele sempre dará a você conforme um pai daria ao filho, e nunca pelo seu desempenho. E há coisas que pais nunca dão aos seus filhos. Eles nunca dão aos seus filhos os que eles acham em seu saber, mesmo os pais terrenos, que não será bom para eles, que irá destruí-los. Não importa quão bom o filho seja, como seja o seu desempenho, um pai dá como um pai. Um chefe, você fez algo, tinha um prêmio lá, se você fizesse aquilo, alcançasse aquela meta de tanto, ele vai te dar, você, com a sua meta, você com o seu desempenho. Um pai pensa: isso não vai fazer bem a ele, não vou dar. Se alguém está dizendo: olha, eu tenho tanta dificuldade em orar, isso é que mais a gente escuta por causa do humanismo secular e a psicologia secular. As pessoas trazem essas ideias para cá, e para a igreja, e criam falsos problemas, né? Certa vez alguém me disse: eu não posso, a oração do Pai Nosso e essa relação de Deus com o Pai, eu tenho muita dificuldade. Você tem dificuldade por quê? Porque eu tive um pai horrível. Então a minha ideia de pai não é boa. E porque a minha ideia de pai não é boa, a minha visão de Deus como pai é totalmente prejudicada.
Porque a ideia de pai para mim carrega essas noções ruins. Eu não tenho um bom conceito de um pai, então eu não posso me relacionar com Deus exatamente como um pai, por causa dessas marcas, desses traumas. O que eu disse a ela, e diria para qualquer um, é: com todo respeito, você está mentindo. É claro que você tem um bom conceito do que é um pai. Por que razão você estaria com raiva do seu pai, se você não tivesse nenhum conceito bom do que é um pai? Como você saberia que teu pai foi ruim, se você não tivesse ideia do que é um bom pai? Que história é essa, de que você não pode ver Deus como pai, porque seu pai foi ruim, então a imagem de pai para você é ruim? Ué, se você acha que teu pai é ruim, você tinha que ter alguma ideia do que era um bom pai, comparou o seu pai com aquela ideia e chegou a conclusão que o seu pai era ruim. Se você realmente não tivesse ideia do que é um pai, então você nunca poderia dizer que seu pai é ruim, porque com que você ia medir isso? A menos que você tenha um padrão de um bom pai para julgar o seu pai e dizer: meu pai não é um bom pai. Então não venha dizer que você não tem uma ideia do que seja um bom pai, então você não consegue ver Deus como pai, porque você não tem ideia do que é um bom pai. Você tem uma ideia do que é um bom pai, você só está usando isso como uma desculpa. E é claro que você sabe o que é um bom pai, e é por isso que você tem ressentimentos contra o seu pai. E aqui está o pai perfeito. Você nunca pode dizer que tem dificuldade de relacionar com Deus como pai, porque teve problemas com o pai na terra. Quando Jesus Cristo diz: orem o Pai Nosso, Ele estava dizendo: vamos medir Deus pelo padrão dos pais humanos? É isso? Não, o que Ele está dizendo é o seguinte: a partir de agora, vamos medir os pais humanos pelos padrões de Deus. Ele diz que toda a paternidade flui de Deus. Deus é o Pai perfeito. Deus é bom. E todos nós que somos pais, e eu sou pai, sabemos que toda vez que a gente ora Pai Nosso, nós estamos sendo julgados. E sabemos que somos salvos só pela graça, porque nós pais nunca vivemos à altura de um pai realmente como o pai devia ser. Porque o padrão da paternidade é Deus. Então sempre que eu oro Pai Nosso, isso já me humilha, porque eu sou um pai e estou distante do padrão. Esse é o pai que todos desejariam. Esse é o pai que todos desejam, quer você tenha tido um bom pai no mundo ou um pai péssimo. Então você começa a ver algo. No versículo 5 e 6, Jesus está delineando duas abordagens de oração, está avisando para não sugerir, não seguir um modelo e entender que a oração é algo que envolve a vida inteira. Você viu, eu estou dizendo que sempre que eu oro e penso que minha relação de Deus é como pai, eu já tenho algo para confessar e pedir perdão a Deus todo dia. Eu não sou um pai como Ele é, e eu devia ser. Esse modelo ruim que Jesus diz, que você nunca deve seguir, é uma técnica. Quase todo livro de oração que você lê, e até no mundo reformado, é uma técnica. Esse bom modelo de Jesus é um modo de comunhão e relacionamento. É isso que me faz orar. Eu não estou tentando obter poder. Então eu sou assim, intenso assim, sozinho, sem ninguém estar lá, e nem aquilo nunca chegar a ninguém, não importa para mim. Minha relação na oração nunca é baseada no desempenho, e eu vejo Deus como Pai, e sei que Ele vai responder e me dar coisas a partir disso. E esse modelo ruim, que é uma técnica, o objetivo dele é exercer poder. Toda oração que está querendo me convencer em como mover Deus para fazer o que eu quero é uma técnica. É como os idólatras achavam que podiam dar oferendas aos deuses para receber algo em troca. E também é um desejo de que as pessoas me respeitem como espiritual, o que é uma técnica. E o objetivo é obter poder, o que é uma técnica para obter poder.
Então o tipo de oração que Jesus está falando é uma oração baseada nessa ideia de que Deus é um Deus de graça e é o oposto de você tomar poder, controlar poder sobre as pessoas ou sobre Deus com o seu desempenho. Na verdade, a verdadeira oração é uma maneira de desistir do poder, é uma maneira de confiar em Deus como uma criança confia em seu pai, é uma maneira de se render, é uma maneira de relaxar, é uma maneira de se colocar nos braços de Deus. Aqui você tem uma técnica, e aqui você tem um modo de amizade, comunhão. Aqui está uma técnica baseada para você obter poder e o que você quer, como você faz quando quer uma promoção, quando quer alguma coisa de alguém. Aqui está um modelo de amizade pelo qual você gradualmente vai abrindo mão mais e mais, e você se rende ao seu pai. Você confia nele, ele é maior, mais sábio, e através de conhecê-lo, você vai se tornando uma nova pessoa. Então a verdadeira oração, Jesus está dizendo, nos transforma. São dois tipos totalmente diferentes. Todas essas outras coisas, não importa como elas são feitas, é legalismo, é falso. Jesus diz que você tem que querer conhecê-lo, você tem que saber que ele é seu pai, e que seu relacionamento com ele é só baseado na graça. Ele não te ouve nem pelas suas repetições, a sua piedade, a sua suposta obediência, que deixa, então Deus tem que me ouvir, eu estou obedecendo, servindo a Deus, e ele vai ter que resolver esse problema no meu casamento. Em terceiro lugar, você, para ter certeza de que você está nesse modo de verdadeira espiritualidade, não naquele em que você quer controle, poder e etc., você precisa ser alguém perdoador. Ele diz no final que se você não perdoa, as suas orações não são ouvidas por Deus. Você precisa ter bons... os seus relacionamentos devem ser totalmente afetados pela sua vida de oração. Se você tem uma vida em que seus relacionamentos com as outras pessoas são sempre complicados, então você não tem uma vida de oração. Não importa quantas horas você ore. Então é surpreendente o quão fortemente ele diz isso. Chega a ser estranho se você não entender, não é? Porque ele diz, você não pode orar o tipo de oração que eu estou falando, a menos que você perdoe as pessoas que te prejudicaram. Se você não perdoar as pessoas, então você não é capaz de fazer essas orações, a oração verdadeira. Você não está no relacionamento correto com Deus. Você não vê Deus como Pai, e que tudo que Ele faz com você é por graça, se você não perdoa outras pessoas. De fato, o verso 15 é meio assustador, e se você não entender, ele é confuso. Diz, se você não perdoar o seu próximo, seu Pai não perdoará seus pecados. Você poderia ler e dizer, você o quê? Como é que é? Deus só vai me perdoar se eu perdoar. Você não pode olhar para uma pessoa, é óbvio que eu só posso chegar a ter um coração que perdoa se Deus me perdoar antes. Então isso pode ficar confuso para nós. Você não pode olhar para uma pessoa que te prejudicou e se recusar a perdoar, a não ser que você se ache melhor do que ela. Porque o que é recusar? Quando eu recuso perdoar alguém, é que eu falo, essa pessoa fez algo inaceitável, eu jamais faria isso, então eu não posso perdoar. Essa pessoa fez comigo uma coisa que eu não faria, ou seja, eu sou melhor do que ela, e por eu ser melhor e jamais fazer o que ela fez, eu não posso perdoar ela. Porque se eu sentisse que eu posso fazer o que ela fez, dependendo de circunstâncias, então eu estou pronto a perdoar. A ideia de que eu não faria isso de jeito nenhum, essa superioridade é o grande empecilho para o perdão. E é muito fácil nós acharmos que nunca faríamos o que outra pessoa fez ou fará. Pedro, por exemplo, já diz assim, todos vocês vão me abandonar. Qual foi a resposta de Pedro? Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu, se precisar, vou morrer por causa de ti. Declarações assim, de que eu acho João é bem capaz mesmo de te abandonar. Tiago eu jamais, eu sou incapaz de fazer isso. É a resposta de Pedro. Ele logo estava fazendo exatamente o que ele disse que não faria.
Então é impossível manter um rancor sem um senso de autojustiça. Você só pode manter um rancor se você tem um senso de autojustiça, que você é melhor do que aquela pessoa, que você jamais faria aquela pessoa, de tal maneira que mesmo que ela se arrependa verdadeiramente, você não pode perdoá-la, porque o que ela fez é inaceitável para uma pessoa como você, que jamais faria aquilo. Você esqueceu, Jesus está dizendo, quando você faz isso, que é um salvo pela graça. Portanto, como a graça e a ideia de que Deus só se relaciona com você por graça é uma das bases da verdadeira oração, se você não perdoa, é óbvio que você é incapacitado para orar de verdade. Se você é amargo e guarda amargura, então você é incapaz. Você pode dizer que você é imperfeito e erra, mas você tem um padrão que você nunca irá abaixo dele. Portanto, você é melhor do que aquela pessoa. Tudo que isso está dizendo é o seguinte: se você não perdoar o seu próximo, isso não significa que você nunca se arrependeu e não acha que se relaciona com graça por Deus, mas que você realmente se relaciona com Deus porque você merece mais do que outros homens. Se você tivesse a ideia de que sua graça te liga a Deus, porque você é totalmente indigno, você não ia achar que ninguém é abaixo de você, de tal maneira que você tem um senso de autojustiça e diz: não posso perdoá-la porque eu nunca faria o que ela fez. Você não tem uma atitude certa em relação a Deus, e é isso que é a causa de toda a falta de perdão. Isso bloqueia não só o seu relacionamento com outras pessoas, mas bloqueia o seu relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que a gente vê são 3 coisas que você tem que ter isso antes de orar, né? Você tem que querer conhecê-lo em vez de querer controlar Deus. Se a tua oração é o desejo de, através de repetição, piedade, intensidade, fervor, controlar Deus e não conhecê-lo, então você não está orando. Você tem que saber que Deus é o seu Pai, e você está no relacionamento com Ele baseado na graça, e sabe que Ele está incondicionalmente comprometido com você, não porque você é melhor e mais digno do que os outros, mas porque Ele é o seu Pai por pura graça. Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção. Em terceiro lugar, como um sinal de que você está nesse modo de rendição, graça, confiança e relacionamento em vez de técnica, para obter poder para controlar as pessoas e até controlar Deus. Você pode saber isso por meio de você poder perdoar. Então isso são pré-requisitos, e nós temos que continuar. Quando Jesus diz, depois que ele fala como tem que estar o seu ser interior para orar verdadeiramente, ele fala sobre a própria coisa que você está fazendo. Ele diz: então depois disso, depois de vocês se certificarem dessas realidades, orem assim. A oração nem tinha começado, você vê. Através de todos os séculos a gente entende que ele não quis dizer que você deve repetir essas palavras, é óbvio, mas que ela é um modelo, que a verdadeira oração contém todos esses blocos que ele está colocando aqui. Ele está dizendo: esse é o modelo para qualquer oração, e há muitas coisas aqui, a gente só pode ver algumas. Você tem que orar depois daqueles pré-requisitos como adoração, depois aceitação, depois petição e depois aderir. Então começa com adoração. A gente pode notar de cara isso. A primeira parte dessa oração, 50%, é toda sobre Deus, e é assim que ela começa. Não começa sobre nós. Como a gente viu, um dos pré-requisitos é que eu oro porque quero conhecer Deus. A oração é mais sobre Ele do que qualquer coisa sobre mim. Então, não tem nada a ver com suas pequenas necessidades, não tem nada a ver com suas pequenas dificuldades. Na verdade, não tem nada a ver com você, porque a adoração não tem nada a ver conosco. A adoração é totalmente voltada para o objeto da adoração. Não há nada que você precise mais do que não olhar para as suas necessidades o tempo todo.
Quase toda a nossa dificuldade é que a gente está sempre olhando para a nossa necessidade. E isso é que impulsiona a nossa oração, impulsiona o culto. A gente está sempre querendo conversar com alguém. Quase sempre é porque estamos achando que temos uma necessidade aqui, uma ali, ou seja, emocional, ou seja disso, ou seja daquilo outro. Nós sempre estamos pensando em nossas necessidades. E é óbvio que essa centralidade em nós mesmos adentra a oração e não é oração. Jesus está dizendo que o primeiro objetivo primário de toda oração é você mergulhar na doutrina de Deus, é realmente querer conhecê-lo, pensar sobre quem Ele é, até que seu coração fique deslumbrado, fique feliz, fique satisfeito, porque isso é adoração. Então, olha, por quê? Por muitas razões, e você traz elas para você. Pai nosso que está no céu, Ele é celestial, Ele é transcendente. Depois, Ele é santo, é o que santificado seja o seu nome significa. E depois Ele é soberano, e Ele é real, vem o teu reino. Mas Ele é pessoal, Ele tem um nome, Ele não é uma força impessoal, e Ele é Pai. Ele não é apenas Pai, Ele é nosso Pai. Ou seja, há uma linguagem de intimidade. Então, pense em tudo isso junto. Há tanta informação sobre Deus no modelo de oração de Cristo. Quão grande Ele é e ao mesmo tempo quão acessível Ele é. Ele é completamente acessível a nós por Cristo e, no entanto, Ele é transcendente. Não há nada maior, mas distante do que toda a criação, do que Deus. E, no entanto, Ele é acessível. São das coisas que pareceram não ser possíveis. Quão justo Ele é, mas quão doce Ele é. Quão santo Ele é, mas ao mesmo tempo quão perdoador Ele é. Está tudo ali. Um mundo para a verdadeira adoração. Jesus diz que a primeira coisa que você deve precisar desesperadamente é mergulhar na grandeza de Deus. Essa é a razão primaz pela qual você ora. Trazer essas realidades de Deus para o seu coração, até que seu coração esteja satisfeito nele. Ele é Deus infinito e Ele é seu Pai. Você diz isso a si mesmo e diz a Ele, e essa é toda a primeira parte da adoração, da oração. Não há nada sobre o que você precisa, sobre o que você quer que mude, sobre o que é que Ele faça. Adorar e clamar, e aclamar, né? e bendizer e exaltar a Ele, porque Ele é. Você vê que aqui não é nada pelo que Ele fez, pelo que Ele deu, mas pelo que Ele é. Você então deve mergulhar na doutrina de Deus, quem Ele é, seus atributos, seus propósitos, até que seu coração fique deslumbrado e todas as suas pequenas necessidades fiquem realmente pequenas, até que você veja grandes aflições, como Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação, porque ele está comprando com algo muito maior. E depois, em segundo lugar, você tem que aceitar. Note aqui, está quem Deus é, e não é tipo assim, não, agora eu já adorei, já olhei, já me deslumbrei, agora está na hora de eu fazer meus pedidos. Então, quando isso acontece, na verdade você está querendo fazer os seus pedidos, não é? Não. Antes disso, espere um minuto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se antes do primeiro pedido você não tem um profundo desejo que Deus faça a vontade dele, não a sua, você também não está orando. Você não tem permissão para dizer a Deus, me dê isso, faça isso, até que primeiro você diga, faça a sua vontade. Quando eu colocar minhas necessidades diante de ti, eu quero que tu faça a tua vontade. Ele é seu Pai. Ele não te deve nada, Ele não se relaciona com você baseado no seu desempenho, é baseado na graça em Cristo, e um pai não dá um filho o que ele quer, por muitas razões. Não é interessante? Você não tem permissão para dizer, você não deve dizer, eu preciso disso. Deus, tu não me der esse casamento, eu vou ser infeliz. Se tu não me der isso aqui, eu preciso dessa cura, eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa aceitação. Não. Até que primeiro você diga, tu sabes tudo que eu preciso. Eu não sei. Eu vou dizer coisas que eu acho que eu preciso. Eu não sei se preciso.
Eu quero que você faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O que é isso? É rendição. Você está rendendo, você está dizendo para Deus um monte de coisas quando você diz isso. Por quê? Aqui está a ideia inteira de Jesus, é que se você ora, você está lembrando que Ele é seu Pai, que Ele é um Pai transcendente, que está nos céus, que Ele é totalmente santo. O que significa? Significa que você é menos que uma criança diante dEle. Ele transcende toda a criação, na terra e no céu. Então você é uma criança de 4 anos pedindo a um pai de 40 alguma coisa. E um pai não dá tudo que uma criança quer, por 1000 razões. Não só porque às vezes ele não possa não ter. Isso nunca vai ser o caso de Deus, né? Meus recursos são pequenos. Você diz para o seu filho: não vou te dar isso, e nem deixar você mexer ali, porque isso vai te matar. Isso vai te dar um choque, vai fazer você morrer com uma descarga elétrica. Você não pode brincar no terraço, porque você vai cair e vai morrer. Você não pode fazer aquilo lá, porque aquilo vai prejudicar você. É assim que pais se relacionam com filhos e com o que eles pedem. Ele vê o que aquilo vai causar. Claro que quase sempre uma criança de 4 anos fica meio que indignada, pensando que ela sabe melhor do que o pai dela sobre o que ela quer. Então você sabe o que é preocupação? O que é ansiedade? A horrível ansiedade que algumas pessoas tentam justificar, colocando simplesmente como se ele fosse um ser só de uma máquina bioquímica. Eu sou ansioso, por isso dá uma desculpa. Não, a ansiedade, a preocupação é nós como criancinhas de 4 anos pensando que o nosso pai de 40 vai fazer tudo errado e não sabe o que é melhor para nós. Então nós ficamos ansiosos: meu pai vai errar, ele não sabe o que é melhor para mim, ele não sabe o que vai me fazer pleno, não sabe o que vai me fazer feliz. Toda a tua ansiedade é dizendo isso para Deus. Só que é uma distância infinita, né? Não a distância de uma criança de 40, de 4 para 40. Não existe ansiedade na vida espiritual cada vez que ela é mais madura. Toda ansiedade é uma coisa infantil. Toda ansiedade, se você realmente acredita no Deus da Bíblia, é uma criancinha achando que o seu pai sabe menos do que ela, do que é bom para ela, e ele vai tomar a decisão errada. E como eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei que rumos ele vai dar à minha situação, então eu estou com medo. Eu estou com medo de que meu pai seja um tolo, idiota, que não saiba o que é melhor para mim e faça as coisas errado. Ansiedade sempre é uma ofensa muito grande. Então você sabe, por exemplo, o que é o oposto da ansiedade, né? É a amargura. É uma criancinha que acha que o pai errou no passado. E a gente tem certeza de que Deus errou em fazer eu nascer na casa que eu nasci. Ele errou em deixar acontecer o que aconteceu com o meu casamento. Ele errou em deixar o meu filho morrer. Então agora eu sou amargo, porque Deus cometeu um erro no meu passado. E agora, como eu tenho que conviver com o erro de Deus, eu sou amargo. Toda amargura é isso. É a infantilidade que acha que Deus errou no passado. E a ansiedade é a infantilidade que acha que Deus vai errar no futuro. E eu não tive bons pais, o meu casamento não foi bom, eu não tive boas amizades, porque Deus errou tudo no meu passado, então eu sou amargo. Você sabe que Jesus Cristo está nos convidando a fazer aquilo, está dizendo: deponha esse fardo horrível, esmagador de pensar que você sabe mais que Deus. Quando você começa a orar, você está orando ao Pai que está nos céus. Entre em contato não apenas com o fato de que Ele é Pai, mas que você é uma criancinha totalmente tola. Se você falar Deus é grande, mas haja com ansiedade, é óbvio que você não acredita que Ele é grande, você acredita que Ele é menor do que você e vai fazer tudo errado. Não apenas entre em contato com o fato de que Deus é grande, mas que você em sua humanidade é muito, muito pequeno.
Não entre só em contato na primeira parte da oração, que você falando para Ele, só que Ele é sábio, mas que você é ignorante. É por isso que Jesus está dizendo: o que eu faço agora vocês não podem entender, mas depois vocês vão entender. É a resposta que um pai dá a crianças. Porque às vezes a criança quer saber uma coisa e não tem como explicar, a criança não vai entender e diz: obedece. Você não tem como entender agora se eu te explicar. Então é o que a gente estava falando na semana passada, quando Jesus tinha a resposta para as pessoas que elas não conseguiam entender. E eu estava mencionando Maria, que falou com ele sobre o vinho que acabou. Ele falou assim: que eu tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ela não entendia nada sobre a hora, não entendia o que ele estava falando. Ela foi para as pessoas e falou assim: olha, faça tudo o que ele mandar. Eu falei, era como se ela dissesse: ele fala coisas que a gente não entende, mas ele está sempre certo. Então tem coisas, ele acabou de me falar ali algo que eu não entendi nada, que não chegou a hora dele, que, enfim, mas obedeçam ele, não é? Então você diz, a diferença entre uma criança de pequena e um homem, e um pai adulto e uma mãe adulta, é infinitamente menor do que a distância entre você e Deus. Então Jesus está dizendo, para você orar, você tem que deixar seu coração ser curado, e estar livre do fardo de que você sabe melhor do que Deus. Agora você vê como isso é diferente. Há um tipo de oração que imediatamente corre para dizer: me dê isso, me dê isso, me dê isso. Jesus, não, você nunca faz isso. Primeiro você entra em contato com essas realidades nesse faça a tua vontade, com essas várias. Quando você quer que Deus te dê, você obedece, você faz aquilo, isso é uma técnica para Deus fazer o que você quer, mas você não está em contato com Deus como seu Pai, numa relação por graça. A verdadeira oração é uma maneira realmente de desistir. Muitas pessoas pensam que a oração é uma busca pelo poder, né? Para você exercer o poder, para você... Mas a oração verdadeira é uma desistência do poder. Só de você orar verdadeiramente, você está dizendo: Deus, eu não tenho poder. Eu estou diante de Ti, Todo-Poderoso. Eu não tenho poder nenhum, e por isso estou aqui. Você se rende. É uma maneira de dizer: eu não sei realmente. Essas são as coisas, mas eu não sei realmente se isso seria melhor. Mas eu me rendo à Tua vontade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou pedir todas as coisas que eu acho que seriam boas, mas Tu és meu Pai, Tu és sábio, faça a Tua vontade. Eu me rendo. Eu não quero obter poder na oração, eu estou rendendo, me rendendo a Ti. Você sabe o que está acontecendo? Você está sendo mudado. É assim que a verdadeira oração nos transforma. A verdadeira oração sempre transforma nossas vidas. Você não está obtendo poder, você está desistindo do poder. Pai Santo, não como eu quero, mas como Tu queres. É a oração de Cristo. E você vai ser uma pessoa que feliz. Quem ora verdadeiramente já lidou com ansiedade, já sabe que ele não sabe o que é melhor no futuro e que Deus não pode errar. É seu Pai. E também já se livrou da amargura, porque sabe que Deus não errou no passado. Você vai ser uma pessoa menos preocupada, vai ser uma pessoa menos medrosa, e vai ser uma pessoa menos raivosa, porque você sabe que a sua relação é por graça. A oração então, a vida de oração diária, mesmo que não aconteça nada, você vê, aconteça fatos que estão sendo mudados, você está sempre sendo mudado pela verdadeira oração. Então depois você pede o que você vai pedir, dentro do seu entendimento, já tendo estabelecido claramente que Deus sabe infinitamente melhor do que você. Então você vai pedir coisas que venha o Teu reino, por exemplo. É o Deus curando o mundo espiritualmente, e o mundo inteiro que está quebrado por causa do pecado. Então venha a nós o Teu reino significa orar contra a injustiça, orar contra a doença, contra a fome, contra a violência, orar pela paz no mundo, porque esse mundo é quebrado, e quando o reino de Deus finalmente vir completamente, todas essas coisas serão tocadas. No outro extremo, você pede o pão nosso de cada dia. O propósito, isso é uma ênfase que está o tempo todo, né? Jesus está remetendo isso lá ao maná, que o maná você só podia pegar para um dia.
Ou seja, você nunca deve querer coisas que diminuam sua confiança em Deus. Ou seja, se eu só consigo ter paz porque eu acho que tem dinheiro para muito tempo e para o futuro, se não eu ficava ansioso, é óbvio que eu confio que o dinheiro está garantindo o meu futuro, o que não é verdade, não é? Então Deus falou assim no deserto: todas as manhãs, quando vocês acordarem e souberem que a sua despensa está vazia, estiver com medo de morrer de fome, haverá pão para vocês. Recolha-o, e amanhã eu darei o pão diário, e no dia seguinte darei o pão diário. Mas nunca tente obter o suficiente para 2, 3 dias, uma semana. Muitas pessoas dizem: lá está o pão, tem tanto pão no chão, vamos pegar uma quantidade para a gente ter em nossa despensa, de tal maneira que a gente precisa confiar em Deus só na semana que vem. Pelo menos a gente passa uma semana tranquilo, não preciso confiar nele, posso confiar no pão que está guardado, confiar que eu não vou passar fome, porque eu não quero sentir essa ansiedade todo dia de se vai ter pão ou não. Então, se eu botar muito pão aqui, se eu guardar pão, eu posso deixar de confiar em Deus e confiar no pão, porque pelo menos por uma semana eu vou ter pão. Eu não quero ter que levantar todo dia de manhã e perguntar: será que Deus botou o pão lá? Eu vou recolher o suficiente para 7 dias, vou recolher o pão semanal. Dessa forma eu não tenho que depender de Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu volto a depender dele só na segunda-feira, porque até lá eu estou garantido. Essa é a ideia da parábola, né? Quando o garoto lá pediu para que Jesus falasse para dividir a herança dele lá, o irmão dividisse, Jesus conta a parábola do homem que disse: agora tens muito, ganhou uma fortuna, botou um celeiro e disse: agora você tem o suficiente para muitos anos, come, bebe, descansa. Está vendo? Tenha paz, acabou a ansiedade, acabou os medos. Jesus diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. Dessa forma eu não tenho que depender de Deus. Aquele cara só estava dizendo que ele tinha muitos anos para descansar, porque ele finalmente está dizendo assim: agora eu não preciso, eu dependo dessa fortuna que eu guardei. Eu não tenho que depender de Deus. Jesus disse: não faça isso, não seja ridículo. Não seja ridículo em confiar em alguma coisa. A sua próxima batida do coração depende de Deus. A sua respiração, e como é que você ter alguma coisa a mais pode tirar a sua ansiedade e pode ser segurança para você. Eu quero que vocês descansem em mim cada dia, mesmo que você tenha, é óbvio, nós temos mais do que para um dia, não confie nisso. Se tu perceber que a tua paz ou o teu senso de tranquilidade vem do fato de que você tem e não precisa depender de Deus porque você tem agora algo, então se livre desse tipo de paz, é falsa. Para que todos vocês tenham que confiar em mim dia após dia. Isso aplica a nós de várias maneiras que nós não podemos aplicar. Então, depois que você adorou, depois que você se rendeu, seja feita a sua vontade. Tu és o Deus supremo, tu és todo sábio, eu sou tolo, tu és todo poderoso, eu sou fraco. Você só aí começa a pedir, você vê o que está acontecendo. Você está se tornando um tipo de pessoa que depende totalmente de Deus, que descansa em Deus, que tem paz em Deus, que lidou com a amargura, que sabe que sua relação com Deus é por graça, e você então nunca pensa que não pode perdoar alguém porque nunca faria o que ela fez. Você está sendo totalmente mudado pela oração. Você dá então e tem que depender de Deus. Você nunca pensa: eu não vou ofertar, não vou fazer aquilo, porque senão eu dependo, não é, eu só me sinto paz se eu guardar o máximo possível para alguma coisa. Por fim, você adere, que a gente falou que é a última coisa, não é? Então a oração não acaba com me dê, acabe me faça alguém, porque esse é o objetivo da oração, não é? Faça-me uma pessoa perdoada a Deus, porque só tu podes fazer isso. Faça-me uma pessoa que sabe lidar com todas as dificuldades,
que sabe lidar com o dia mau, que sabe lidar com todas as tentações, que sabe lidar com o próprio diabo, que sabe lidar com todas as dificuldades que vêm dos outros seres humanos. Me faça uma pessoa assim. E onde está isso? Está nesses pedidos. Perdoa as nossas dívidas. O que significa? Você sabe que andar por aí todos os dias sabendo que você é um devedor, sabendo que você é aquele cara da parábola, que o cara te perdoou 1 milhão e você não tem como deixar de perdoar os centavos que te devem. Por um lado isso te humilha, não é? Você sempre sabe que está diante de Deus como alguém perdoado só pela graça, que sem a graça você não tem nada para oferecer a Ele, e porque você sabe que você é só uma pessoa perdoada, portanto você não pode subir no seu pedestal quando lida com as outras pessoas. Por outro lado, se você é realmente perdoado, talvez nunca mais ande por aí se sentindo culpado, porque você sabe que é perdoado. Você não tem essa bobagem que veio do humanismo secular para a igreja: eu não consigo me perdoar, como se você tivesse cometido grandes pecados contra a sua grande dignidade. Se você odeia a si mesmo por qualquer coisa, você não vive como alguém perdoado por Deus. E se você gosta demais de você, de tal maneira que você pisa em outras pessoas e você tem uma atitude não de graça, mas superior aos outros, então você não está vivendo como uma pessoa que foi perdoada pela graça. Viver perdoado é ser humilhado, porque só a graça me perdoa a minha indignidade, e ainda assim ser capacitado a não ter nenhum vitimismo, e pelo contrário, poder enfrentar as coisas que estão diante de você. O que você está orando na oração do Senhor é: Senhor, faça-me uma pessoa que vive perdoada, de tal maneira, tem um senso tão grande do seu perdão, que me faça perdoar. Porque eu estou tão constantemente olhando para a cruz e vendo o horror dos meus pecados lá, e portanto todos os dias e a cada hora eu estou lembrando que sou apenas um homem perdoado, e eu quero sentir a alegria de um homem perdoado. Eu quero sentir a humildade que um homem que é perdoado só por graça sente, e eu quero poder experimentar isso na plenitude de um coração satisfeito então nisso. A segunda coisa é: faça-me o tipo de pessoa que, quando entro em contato com qualquer aflição vinda do meu corpo, vinda do mundo, vindo das pessoas, vindo diretamente de Satanás, eu saiba lidar com isso. Livra-me do mal, ou do maligno, né? Então, mergulhe em Deus, abra a mão e diga: seja feita a sua vontade. Peça e torna-se parte da obra de Deus no mundo, não é? Ao pedir que o seu reino venha, e lentamente se torna uma pessoa feliz, que pode enfrentar qualquer situação. O diabo. Uma pessoa perdoada, uma pessoa forte, uma pessoa generosa, uma pessoa do reino. Por fim, a chave de todas essas coisas, se você prestou atenção, você nota, até agora a gente disse que há um tipo de oração que é uma maneira de ganhar poder e controlar. Essa não é a oração verdadeira. E há um tipo de oração que é um render. E o tipo de oração que é totalmente baseada numa técnica é obter coisas para si mesmo, e todas as coisas só são um meio para isso. E é um tipo de oração que se concentra em conhecer um Deus tão bem que te muda de todas as formas. Jesus diz: essa é a única oração. Como você pode tornar esse tipo de pessoa? Como essa oração pode fazer de você uma pessoa que se rende e confia, e começa a ter paz, e a própria oração evidencia e capacita a vitória sobre a ansiedade, porque você vê ele como um pai infinitamente mais sábio. No final da vida de Jesus, Jesus orou. Como eu disse, ele não pode orar essa oração totalmente. Ele não pode, por exemplo, orar: perdoa as nossas dívidas, não é? Mas, de maneira geral, essa oração está lá. Ele praticou, e todas as religiões, elas dizem: ore a Deus porque Ele é Deus e você é humano. Isso
mas somente a fé cristã, e nós vamos celebrar a ceia agora, de todas as coisas, diz que nosso Deus se tornou um ser humano fraco, e então nós temos um Deus que foi aquele que mais orou no mundo, que mais realmente, ainda que nunca tivesse pecado, perdoou e disse: seja feita a tua vontade. Nenhuma outra religião ousaria dizer isso. Temos um Deus que se tornou Jesus Cristo, encarnado, e quando ele estava no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, eu não quero ir para a cruz como algo que é um desejo alegre, é um meio. Não quero morrer sob sua ira infinita, não é um desejo prazeroso, é um meio, mas eu não quero. Afasta de mim este cálice, contudo, não faça a minha vontade. Siga o plano eterno, siga o teu plano e o que ele envolve. Como você terá poder para se render a Deus, vendo que Deus veio à terra e se tornou uma pessoa fraca e que orou: seja feita a tua vontade? Como você pode ousar não orar assim? Como você vai se render? Você vai se render porque você viu Jesus se render por você. Como você vai orar: seja feita a sua vontade? Porque você viu o próprio Deus orando dessa forma. Sua única fé que acredita que quando oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, nós sabemos que as coisas mais escuras podem ser a vontade de Deus, até a cruz, até a sua ira infinita sobre o seu filho. Então ele teve que orar. Temos um Deus que foi tão fraco que teve que orar, porque ele se esvaziou e resolveu não usar o seu próprio poder, mas depender totalmente do poder do Pai pelo Espírito Santo. Então ele fez sob circunstâncias infinitamente piores, e se ele pôde orar em circunstâncias infinitamente piores do que a sua, você nele pode orar verdadeiramente assim. Você jamais vai enfrentar o que Jesus enfrentou: peso, aflição, sofrimento, e ter que dizer: seja feita a sua vontade. Sempre que você disser seja feita a sua vontade, você está em circunstâncias infinitamente melhores que Jesus estava ao dizer isso. E quando você olha para ele, se ele disse seja feita a sua vontade, na coisa mais terrível para te resgatar, você pode dizer: faça a tua vontade, nesse caso e nesse, para que eu glorifique Cristo, para que eu tome esse pequeno cálice para glorificá-lo. Me faça glorificá-lo nesse pequeno cálice, do que tu decidires sobre esse assunto, porque o grande cálice da ira infinita ele tomou por mim em meu lugar. Você pode confiar nele, você pode confiar em um Senhor Deus, um Deus alto, santo, que esteve aqui embaixo na poeira junto contigo, e teve que orar, e teve que lutar. Ele se tornou aquele, ele tomou aquele grande cálice por mim, e agora os pequenos cálices que não contém nenhuma ira, pode conter, como Paulo disse, leves e momentâneas aflições, não são nada comparado ao cálice que ele tomou por mim. Então eu pego esses pequenos cálices e quero tomá-los para a glória dele. Se ele pôde dizer seja feita a tua vontade, naquela situação em que a vontade de Deus era colocar ele sobre o peso infinito da ira por meus pecados, eu não posso ir em nome dele diante do Pai e dizer outra coisa. Eu estou encantado, estou maravilhado. Se você vê Jesus Cristo orando assim, então a oração vai mudar a sua vida para sempre. É o que ele diz. Se você toma verdadeiramente da ceia, sua vida toda está mudada, porque você está dizendo que tudo isso é verdade para você. Então, quando eu disse que todos nós somos crianças no jardim da infância da oração, e que nós falamos ensina-nos a orar, porque quando nós falamos ensina-nos a orar, nós estamos dizendo mude toda a nossa vida, faça a nossa vida ser totalmente diferente. Ao estarmos continuamente diante de Ti, nos faça completamente novos.
nos altere. Você vê, se a oração não te desse nada, ela estaria te dando tudo, porque estaria te levando de um grau de glória para outro grau de glória, na mesma imagem de Cristo. Ainda que nada do que você, quando colocou suas petições, fosse respondido como você quer, a oração te deu tudo. A oração cumpriu o seu papel de nos transformar e nos fazer novo. Mas Jesus disse: apenas a verdadeira oração. Aqui é uma técnica para obter poder e não rendição. Não é oração, e não te muda, ou se te muda, te piora, vai fazendo você ficar numa escuridão maior e não mais parecido com Cristo. Vamos ficar de pé. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda cresce. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador
Salvador sob o peso da cruz. Caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.